Bom, e quais lições a gente pode tirar desse caso, Alexandre? Pois é, veja só, o Brasil e Itália. A Itália extradita um criminoso brasileiro condenado, o Henrique Pisolato, que é cidadão italiano também, né? Que foi condenado lá no Mensalão. Ele foi posto pelo PT numa diretoria de marketing do Banco do Brasil, né? Cometeu uma série de atos criminosos e foi condenado, e a Itália o extraditou, mesmo sendo cidadão italiano. Já o Brasil não extraditou como deveria o assassino condenado na Itália pela justiça italiana, Cesare Battisti. Ao contrário, embora ele tenha chegado ao Brasil com passaporte falso, deveria ser deportado imediatamente, como foi Cesare Battisti da Bolívia, né? Mas não foi, né? Outra lição, outra comparação, eu diria que foi um tratamento diferente dado aos dois boxeadores que nos Jogos Pan-Americanos fugiam da ditadura castrista. Foram postos num avião imediatamente e mandados de volta para Cuba, né? Sendo que Cesare Battisti fugia da justiça de um país democrático e não foi devolvido para esse país democrático. O primeiro ganhou o status de refugiado político do então ministro Tarso Genro, ministro da Justiça, e no último dia de Lula, Lula recusou a extradição que havia sido autorizada pelo Supremo. Agora, o que aconteceu hoje, né, de ontem para hoje, de ele ser deportado diretamente da Bolívia, foi deportado porque a Bolívia constatou que ele entrou irregularmente. Então, devolve para o país de origem. Qual é o país de origem? Itália. Ele é um cidadão italiano. Tem uma vantagem para a justiça italiana ao não passar pelo Brasil, né? Porque o Brasil havia determinado, como faz sempre, como fez com o Mário Firmenich, chefe dos montoneiros, que me sequestrou na Argentina. Ele lá condenado à prisão perpétua para ser extraditado, para atender o pedido de extradição da Argentina, quando ele foi preso no Brasil, teria que se limitar ao máximo de prisão previsto no Brasil, que é 30 anos, né? Então, Cesare Battisti, que está com 65 anos, se não me engano, ficaria só mais 30 anos na prisão na Itália. No entanto, ao sair da Bolívia não há essa restrição, ele vai ter que cumprir a prisão perpétua na Itália, né? Vai haver dentro de 25 anos uma revisão que pode ou não significar atenuar a pena, mas vai direto para a prisão. O Alexandre, o general Eduardo Vilas-Boas, que nessa sexta-feira passou o cargo, né, de comandante do Exército para o general Edson Leal Pujol, durante a cerimônia lá no Clube do Exército em Brasília, foi convidado pelo presidente Bolsonaro para ocupar um cargo, né, o Gabinete de Segurança Institucional, né, que funciona no Palácio do Planalto. Que função ele deve ter lá? Meio que um conselheiro, será? É uma espécie de conselheiro e também uma forma de ele poder se sustentar na sua gravíssima doença. Provavelmente ele estar na aposentadoria, né, não teria ganho suficiente para pagar aí as despesas que ele terá com a manutenção, enfim, com a sobrevivência a essa doença. Talvez seja esse tipo de ajuda e também ter uma sábia orientação, porque ele demonstrou isso, né, ao longo dos 4 anos em que esteve no comando do Exército. Em momentos bem cruciais do país, ele foi decisivo para manutenção da ordem democrática, da normalidade. Eu queria lembrar aqui o início da ordem do dia dele na despedida, que eu assisti na sexta-feira, se referindo ao presidente da República. Ele disse: o senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar e nublaram o discernimento e induziram a um pensamento único e nefasto. Eu poderia traduzir isso como a patrulha ideológica que tanto agiu, né, para implantar o tal de politicamente correto, que é uma coisa assim que está mandando
a pessoa pensar como os outros querem. Bom, e a Venezuela com 2 presidentes, um deles foi até preso ontem. Pois é. A Venezuela está com 2 presidentes, ou eu diria, um ditador e um presidente interino, porque acabou o mandato do Maduro, né? O Grupo de Lima, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, os Estados europeus não reconhecem, né, a continuidade do mandato dele, ele se mantém no poder. O país está com 2 parlamentos, um é o constituinte e outro é o parlamento que nega o direito de Maduro de permanecer no governo, né, ao mesmo tempo em que o presidente do parlamento assumiu a presidência interina do país, está com 2 presidentes, portanto. E não seria demais dizer que está com 2 Supremas Cortes, né, aquela que teve que fugir para o exterior e a outra que foi votada rapidamente na Assembleia de Chaves, assim, em 2 dias compuseram um novo Supremo. Então está uma situação muito, muito esquisita na Venezuela nesse momento. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu